Já parou pra pensar no que acontece quando um simples acordo celeste vira seu pior pesadelo? Nos próximos minutos, você vai descobrir como um contrato provisório com uma constelação fez até o temido dragão que mata todos perder o sono e a vontade de lutar. Imagine só. Jing, nosso protagonista, acaba de fechar um pacto de emergência com uma constelação, jurando de pé junto que sairia dali vivo. Mal ele termina de falar, e eis que surge o dragão que mata todos, atraído pelo poder da relíquia sagrada. O monstro desce em um rugido, exibindo suas presas reluzentes como se tivesse acabado de saciar um desejo ancestral. Sem perder tempo, Jing ativa seu olho que penetra a natureza, uma habilidade capaz de enxergar o interior de qualquer ser. Ele vasculha o dragão e sente a mana absurda que emana dele. Era como encarar o próprio olhar da morte. Mas aí vem a parte mais inesperada. O dragão, descontrolado, começa a se despir totalmente, ficando cara a cara com o garoto. A fera não parece mais tão enfurecida. Na verdade, ela hesita. Com um movimento rápido, o dragão que mata todos desliga o olho que penetra a natureza, como se tivesse percebido a humilhação que sofrera. Jing, tomado pelo medo, mal consegue piscar. Ele religa o olho, querendo confirmar se o que viu era real. E era. O dragão, chocado, perde todo o ímpeto de luta, envolto por um medo tão profundo que chega a paralisar seu corpo colossal. Você precisa sair daqui agora! Rosna a criatura, já recuando. Enquanto isso, Jing tenta conversar com a constelação, buscando ajuda. Mas o dragão rejeita o chamado da relíquia sagrada e encerra o contrato ali mesmo, deixando nosso herói boquiaberto. Sem a bênção celestial, ele recupera todo o seu poder original e escapa por pouco, deixando a cena um rastro de poeira e alívio. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo Ryuk surge, apontando a lâmina contra o peito de Jing. Agora, vamos ver quem mata quem. Um golpe certeiro atinge o pulmão do garoto. Ele cai, inerte, nocauteado. Nesse instante, nas sombras, o rei dragão Rambal, líder dos devotos, recebe uma mensagem urgente do dragão que mata todos. Por sua causa quase me meti em uma grande encrenca. Irritado, Rambal questiona se quer sumir do plano mortal. Sem entender direito a gravidade da situação, ele se curva e pede desculpas. O dragão avisa. Nada de distribuir relíquias artificiais por aí. O recado está dado. Comportar-se. Daqui pra frente era obrigação. Rambal fica pensando no que teria irritado tanto a constelação, e logo percebe que a relíquia artificial plantada na família Shojin deu algo errado. Ele se pergunta se o garoto entrou em enrascada pior, ou se simplesmente está amedrontado demais para reagir. De volta ao dormitório de Valhalla, no quarto de Ryuk, o jovem retorna da aventura com um volume de anotações em mãos. As tão cobiçadas artes divinas. Bash questiona. O que você achou? Ryuk responde com brilho nos olhos. É a chave. Uma técnica de respiração capaz de elevar o poder mágico a níveis inimagináveis. Bash logo pergunta se é diferente da respiração que Ryuk usava antes de reencarnar. O herói admite. Aquela era um lixo. Comprei no mercado. Encaixotei na minha rotina e usei até não aguentar mais. Mas, quando encontrei as artes divinas de 300 anos atrás, não consegui mudar minha técnica antiga. Ela já estava cravada no meu corpo. Ele continua, explicando que ao tentar incorporar a nova técnica, levou uma surra e teve seu poder mágico drenado. Agora, com um corpo renovado, pode recomeçar do zero, deixar o treino físico um pouco de lado e focar nessa arte milenar. Bash franze a testa e pergunta se o incidente com o cara lá fora se resolveu bem. Afinal, o colega ficou machucado. Ryuk sorri. Ouvi alguém chegando e dei no pé. Resolvo isso depois. Mas Bash, sem titubear, diz que já matou aquele inimigo. Ryuk balança a cabeça. Não posso deixar isso passar. Se eu for o centro de mais um escândalo em Valhalla, vou direto pra prisão. Ainda há vestígios de magia em mim. Ele se aproxima de Arin, perguntando se ela consegue se levantar. Mas antes que ela responda, ouvem passos na porta. Alguém da família Shojin vinha atrás da espada mágica. Prevendo problemas, Ryuk aconselha Arin. Se eles chegarem, diga que sei cuidar bem de pedaços de lixo. Ele se despede dela, acenando. Valeu, te vejo na escola. Deitado, tranquilo, Ryuk pensa. Assim que dominar as artes divinas, vai recuperar de vez as pedras de inventário. Da última vez não as absorveu por completo. Agora, nada vai escapar de sua nova capacidade. Por enquanto, é hora de descansar. Algum tempo depois, na mansão Shijin, comentam o resultado da seleção familiar. Graças à imprensa presente, já surgiram reportagens sobre a família Shojin. Já leram? As vozes se tornam lenha na fogueira. A família Shojin é piada. Não surpreende estarem ligados aos devotos. O patriarca, furioso, percebe que o mal infiltrou sua linhagem. Uma carta oficial da associação reforça que em casos similares na família Vent, nada aconteceu. Essa tática não vai colar mais, ele murmura. Sobre Shojingan, soube que a polícia o prendeu. E Arin? Mandamos para o hospital. Da família. A lesão é grave, mas o sangramento cessou.
Nenhum órgão vital foi danificado. Ela não precisa de cirurgia. Ele respira aliviado. Um dos homens comenta. Há matérias elogiando uma aluna da Academia Valhalla. Arin, a garota genial que derrotou um devoto. O pai de Arin sorri com orgulho e um pouco de apreensão. A imprensa adora esse tipo de rebeldia, e isso fortalece o nome dela como herdeira legítima. Ele pondera. É bom que Arin tenha agora uma chance séria, mas derrotar Jun sozinha, as circunstâncias ficaram estranhas. Quando chegou à cena, ele encontrou ambos desacordados. Arin explicou que seu irmão veio com magia maligna e ela o nocauteou. E então, quando Arin se ergueu, soltou o confiante, J. Ryuken me ensinou. E ali, naquele instante, tudo fez sentido para Ryuk. Ele lembrou das manchetes, J. Ryu detonando, aos berros, todas as guildas que tentaram contratá-lo. Foi o suficiente para dar um frio na espinha de quem ouviu falar daquele nome. Enquanto isso, Gval e Hala, sem acreditar na cena, correram para abraçar Arin. Ryuk mal acreditava. Achei que ela estaria de repouso no hospital, mas lá estava ela, inteira, sorrindo como se nada tivesse acontecido. 2 colegas chegaram perto, emocionados, porém Ryuk permaneceu pensativo, recordando o recado que recebera no meio do estudo. Arin o avisara que ficaria afastada dos treinos porque o médico a proibira de qualquer atividade física. Com o sangramento que ela teve, aquilo fazia todo o sentido. Mesmo assim, ele disse meio sem jeito. Não se preocupe, Arin. Vou dar conta do meu lado nos próximos dias. Faça o que precisar. Ela respondeu só com 3 emojis felizes, e Ryuk piscou sem entender a quantidade de mensagens. Foi aí que Bash entrou em cena. Ryuk, tem algo que você devia saber. Aquela magia negra que encontramos parece-me estranhamente familiar. Ryuk franziu a testa. Familiar como? Não faço ideia do que está falando. Não é só esquecimento, retrucou Bash. É como se algo te impedisse de lembrar. Intrigado, Ryuk questionou se poderia ser efeito daquele artefato maldito que ele mencionou da última vez. Bash concordou. Talvez se ele conseguisse cumprir a segunda condição, esse bloqueio mental se dissiparia. Mas, por enquanto, era só teoria. Nesse momento, Ryuk se lembrou da missão que o sistema lidera. Vá ao centro da grande floresta. Ele imaginara um lugar de testes de performance, mas, descobriu, era também onde ocorreria o exame prático final, e aqueles com notas mais baixas seriam expulsos. Ótimo! Esperar até a época de provas para só então começar isso. Murmurou, sentindo o peso da perda de tempo. Mesmo assim, resolveu. Iria atrás do tal centro da grande floresta. Foi então que o professor adentrou a sala. Sentem-se, por favor. Antes de começar, tenho um anúncio. No próximo mês, haverá a competição interestelar. Ryuk piscou. Bash sussurrou que o professor já falara disso após o exame bimestral. O docente explicou que as 3 maiores academias de caçadores, Valhalla, na Coreia, Lotus Branca, na China, e os heróis dos Iowa, convidariam seus melhores calouros para uma maratona de desafios, combates, labirintos e muito mais. Os selecionados seriam os que obtivessem as maiores notas no exame prático. O professor prosseguiu. Se conquistarmos o primeiro lugar, todos ganharão bolsas de estudo e prêmios. Mas é opcional. Ryuk, venha ao meu escritório após a aula. No corredor, o professor comentou que notava trocas frequentes entre os dois, elogiou o empenho de Ryuk e, em seguida, detalhou o formato da competição. Quando Ryuk revelou desinteresse, o docente ironizou. Entendo, dinheiro não te motiva, mas pense, entrar cedo no centro da grande floresta já é metade do caminho para dispensar o exame final. Ryuk, agora alerta, sorriu internamente. Missão aceita. Enquanto isso, num salão distante, em terras britânicas, Lady Adélia perguntava sobre os preparativos da família Ven. Recebeu a notícia de que levariam mais um mês para finalizar tudo. Inclusive, sobre o tal rapaz de Valhalla nada havia de novo. Pediu para ser avisada ao primeiro sinal de problema. E de pronto, veio o comentário assustador. Um prédio inteiro de notas de papel surgira no mercado do 7º território. Intrigada, ela indagou se o gato negro estaria por trás da façanha. Máscara de bico, a constelação, insiste para que Arin dê mais detalhes, e ela demora um instante franzindo a testa antes de responder. Enquanto isso, no mercado do 7º território, a imponente construção de notas de papel cresce, a olhos vistos. O gato negro observa cada movimento, murmurando para sua constelação. Farei qualquer coisa que você pedir. Mas por que, afinal, erguer um prédio inteiro de cédulas? A constelação responde com serenidade. É um presente para você. De repente, o gato negro arregala os olhos. Começa a entender quem está por trás de tudo aquilo. A constelação, então, pergunta se ele conseguiu localizar o vendedor do anel mágico. Ele balança a cabeça. Não tenho nome, só a descrição física e a voz de quem me atendeu, mas graças aos registros de contato daquela data, estou vasculhando todas as pistas. O seja rápido, ordena a voz celestial. O gato negro engole em seco, sentindo o peso da cobrança.
Na sala dos funcionários de Valhalla, o professor e Sanô conversam em tom preocupado. Sanô se aproxima e pergunta: já escolheu todos os membros da equipe para a competição? Sim, diz o professor, entregando-lhe uma lista. Hook, Soyeon, Serok, Junjin e Arin. Sanô arregala os olhos ao ver o nome de Hook. Ele? Mas pensei que não queria participar. O professor sorri quase intrigado. Ele recusou no início, mas mudou de ideia assim que soube que a competição será no centro da grande floresta. Estranho, murmura Sanô. A maioria hesitaria ao ouvir isso. O professor concorda. Exato. Acho até que ele não faz ideia do que o centro representa. Talvez tenha segundas intenções. Sanô franze a testa, preocupado, com a influência de Hook sobre o grupo, mas acaba desejando boa sorte ao colega. Dias depois, os 5 finalistas se reúnem pela primeira vez. A concentração é geral, exceto por Hook, que circula com a confiança de quem domina o jogo. Sanô se apresenta como instrutor de combate e explica: vocês enfrentarão 3 provas. Um duelo individual, parecido com aquele teste de entrada. Uma luta em equipe, onde cada um de nossos grupos competirá simultaneamente contra os das outras escolas. E, finalmente, a etapa no centro da grande floresta. Ele detalha a luta em equipe. Cada trio lutará em uma arena aberta, testando a capacidade de adaptação do líder diante de múltiplos adversários. Depois, fala do labirinto florestal. Um portão protegido impede qualquer um de sobrevoar o perímetro. A única saída é pela entrada oficial, e a missão será revelada apenas no dia do desafio. Hook, pensativo, cochila que não gosta de surpresas, mas acena. Então ousa perguntar: posso treinar sozinho? Sanô sorri. Se achar necessário, vá em frente. Hook passa a vez, e Arin também decide treinar por conta própria. Ao ouvir isso, Sanô confirma: tudo bem, só não se esqueçam de manter o ritmo. Faltando poucos dias para a competição, Rook comenta com Arin: quero dominar a técnica antes de qualquer outra coisa. Qualquer tempo livre, vou treinar meu corpo. Arin hesita, tocando o machucado recente. Será que deveria? O médico disse para eu evitar esforço físico. Hook a olha com empatia. Você já superou tanto. Se sentir pronta, eu te ajudo depois da aula. Ela sorri, corando, e promete tentar. Tanto para se fortalecer quanto para ajudar Hook em sua própria jornada. Já de noite, em um prédio abandonado, um homem ajoelha-se aos pés de 2 torturadores mascarados. Com os dentes faltando, ele implora por piedade. Me deixem ir! Darei tudo o que quiserem! Sem piedade, um deles crava a faca no peito esquerdo da vítima. O homem grita. Seus olhos se apagam como se uma janela interna tivesse sido desligada. De repente, então tudo fica em silêncio. Não dava pra acabar logo com isso, careca? Provoca a mulher marcada com um D1 na bochecha, limpando o sangue da faca. O contratante careca ergue o olhar impaciente. Qual é a graça? Lisa, a outra peça-chave da quadrilha, coça o queixo. Já tem nova missão? Sim, responde o careca, enquanto recolhe o objeto ensanguentado do peito do torturado. É um aluno de Valhalla. Conseguimos uma imagem do Ryuki em ação. Lisa franze o senho. Por que Sanô nos repassou esse trabalho? Você não sabia? A cliente pagou um bom valor, explica ele. E o prazo é executá-lo durante a competição interestelar, daqui a 1 mês. Por que não acabamos com ele agora? Sugere o careca. O dormitório é blindado. Rebate Lisa. Para atravessar a barreira mágica e matar alguém lá dentro, precisaríamos de sorte. Durante a competição fica pior. Estarão as 3 academias disputando tudo. Exato, confirma Lisa. Olha só o briefing. No terceiro dia, todos se reunirão no centro da grande floresta. Um labirinto vivo, cercado de árvores que bloqueiam até voo mágico. Só há uma entrada oficial. Então, bastaria nos esconder até a distração e ploft. Não é bem assim. Haverá um drone de vigilância no céu e guardas na porta. O resto dos instrutores ficará na sala de monitoramento. O careca suspira. Trabalho em primeiro lugar, nada quanto... Mas então, 1 mês depois, o primeiro dia da competição interestelar finalmente chega. Há uma energia elétrica no ar. Cada canto do ginásio vibra com expectativas e aplausos. Mas Rook-Dill permanece inquieto. Ele se recorda da conversa com o pai. Recebi o dinheiro? Questionou o progenitor. Sim, já está aqui. Então, como pedi, contratei Liu Xin para eliminar o tal Jiok. O pai arregalou os olhos. Você realmente fez isso? Como disse antes, nada liga minhas ações a mim, mas desta vez vou garantir tudo. O contrato foi aceito pelo grupo Sal do Ishin, a lendária quadrilha Ishinja de 3, assassino sênior, conhecida por atuar em perfeita sincronia. O pai de Rook-Dill só pediu: não faça nada que chame atenção. Ele concordou, mas já sentado na arquibancada, pensa consigo mesmo que, com essa aliança, não precisa assisti-lo. Ichiu-Shin se encarregaria de Jiok durante a competição. Ele chama Julia e vai embora, confiante. Enquanto Rook-Dill se retira, o presidente do conselho sobe ao palco e apresenta as equipes. Primeiro, a Lotus Branca da China. Depois, os Heróis dos Estados Unidos. E, finalmente, o grupo de Valhalla, representando a Coreia do Sul. A competição durará 3 dias, anuncia ele. Hoje, duelo individual.
Cada representante retorna à sua sala e aguarda a lista de confrontos. Rook-Dio se afasta e Sanoo observa tudo do camarote. De repente, é chamado. Você aí! Ele se vira e vê Jack Rover. Sanoo o provoca com ironia. E aí, terceiro lugar? Jack franze o senho. Nem me chame assim. Além do mais, no ano passado não foi Valhalla que ficou em primeiro. Verdade, admite Sanoo. Mas este ano será diferente, desafia Jack. O ápice de todos os contratantes. O único está aqui. Sanoo arqueia uma sobrancelha. O único. Quem? Destruidor Logan, de X-Men. Você conhece? Aquele baixinho. Claro que conheço. Pois o Logan Jr. é novato na nossa... Sanoo arregala os olhos ao vê-lo lá embaixo. Logan Jr.? Exato. Fez contrato com a constelação do pai. Usa destruição. Não tão refinada quanto a do único, mas poderosa. Jack sorri. E ouvi dizer que... Os calouros de Valhalla não estão pra brincadeira. O tal King Rook derrotou e capturou um vilão sozinho. E Arin derrubou um membro dos devotos. Sanoo balança a cabeça sem se impressionar. Você vai entender minha reação meia boca quando assistir ao duelo de King Rook contra Logan Jr. Nesse instante, anunciam os participantes do primeiro round. Sanoo e Jack se afastam, lado a lado, e preparam-se para o espetáculo. Regras simples, explica o locutor. Quem derrotar o oponente vence. Se atingir um ponto vital com arma, o sistema do estádio converte o golpe em pulsos elétricos de dor iguais ao impacto. Original. Mas podem ir com tudo, conclui. Este escudo só se desativa no próximo round. No coração da arena, o protagonista reflete sobre aquele sistema de proteção. Seu demônio favorito cochicha em seu ouvido. Provavelmente querem garantir que você fique vivo e bem consciente do perigo. Começar! Anuncia o juiz, e King Rook dispara numa velocidade incrível. Desferindo um soco brutal, ele acerta Logan Jr., mas Logan simplesmente segura o punho no ar, erguendo a sobrancelha. Achou que seria fácil, modesto? Provoca Logan. Rook, meio sem saber o que responder, admite. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Modéstia demais não ajuda aqui, retruca Logan, girando o adversário no ar e já preparando outro soco certeiro no peito. Mas, Rook, ágil, esquiva-se para baixo e encara. Crescer faz parte do jogo. Me diga, por quanto tempo acha que aguentará meus golpes? Logan então gira a palma da mão e concentra mana para um ataque de destruição. Aonde chegava, parte do cabelo de Rook era fatiada. Ao lado, Sanoo comenta do camarote. Ele levou um soco do King Ryuk e nem reclamou. Jack Rover, de queixo caído, relembra os vídeos de Ryuk e concorda. Esse garoto é um monstro. Logan, frustrado por ainda não ter aplicado sua técnica máxima, estica as mãos no chão e faz o piso ranger. Rachaduras se espalham como teias. Num impulso, ele golpeia o solo com o pé, gerando um mini terremoto. Pedras voam, encobrem Rook. Mas Rook reaparece de um ponto cego e arremessa uma pedra na cabeça de Logan, que cai nocauteado. Round encerrado. Vencedor, King Rook de Valhalla, anuncia o juiz. Na luta seguinte, Ampong, da Lotus Branca, enfrenta Ryuk e leva uma surra memorável. Depois, Libella, representante dos heróis dos Iricroppers, sobe ao ringue, mas leva um soco certeiro que a derruba sem piedade. Chega então a final, King Rook contra Arin. Os dois últimos remanescentes de Valhalla frente a frente. O árbitro explica. Regra simples. Quem derrotar o oponente primeiro vence. Mesmo um golpe vital será convertido em um pulso elétrico de dor idêntico ao impacto original, sem interferências. Boa sorte. Arin encara Rook. Só falta definir quem é o melhor. Bolsa de stall? Não me interessa. Desistir? Rook sorri. Demonstra o quanto evoluímos. Vou levar em conta seu machucado. Pode ir com tudo. Ela canaliza energia e dispara um saque elétrico em direção ao pulso de Rook, mas ele rebate com um cruzado tão opressor que a derruba. Fumaça sobe da mão de Rook de tanto calor do impacto. Vencedor, King Rook. Encerra o juiz. Demônio pessoal de Rook cochicha. Você disse que ia poupar o machucado dela. Só evitei o abdômen. Foi improvisação. Quis ver sua reação. Rook respira fundo, percebendo que tanto a mana quanto a resistência dele e dela aumentaram muito. Mais tarde à noite, Sanoo visita o grupo no dormitório. Parabéns a todos, estão bem? Sim, respondem em coro. O sistema de proteção funcionou. Ficaram ilesos, mas confiram possíveis arranhões na enfermaria. Amanhã falarei sobre o próximo dia de provas. Descansem. No corredor, Rook o chama. Sensei, será possível terminar minha luta de amanhã rápido? Quero ir direto ao centro da grande floresta. Sanoo, surpreso, balança a cabeça. Nunca pediram isso antes. Vou ver o que posso fazer. Dá uma olhada no livro de regras antes de pensar em sair atropelando tudo, diz Sanoo, abrindo uma página amarelada. O protagonista esfrega o queixo. Quais são as regras? Sanoo ajeita os óculos. 2 exceções importantes. Primeiro, se você concluir a tarefa antes do fim do período da tarde, ou seja, cedo, seu professor pode autorizar que você siga direto para a próxima prova. Segundo,
Se o local estiver mal preparado ou se vocês não estiverem em condições adequadas, podem refazer a tarefa ou partir para o próximo desafio, caso as dificuldades sejam grandes demais. O protagonista rabiscou tudo em seu caderno, olhos brilhando. Ou seja, depende do senhor. Se eu terminar cedo, posso avançar hoje mesmo? Acredito que sim, confirma Sanoo sorrindo. Venha na sala dos professores assim que acabar. Vamos liberar seu horário da tarde. O protagonista sorri malicioso. Combina com meu plano. Te vejo amanhã. Ele sai confiante e seu demônio pessoal cochicha. Você vai tentar zerar o centro da grande floresta num dia só? Exatamente. Ouvi rumores adiantados sobre a prova. Vai massacrar todo mundo das outras academias, né? Isso é só a primeira parte. Não tenho tempo a perder. No dia seguinte, a arena de Valhalla transforma-se numa floresta densa. Fagulhas de excitação percorreram o ar quando os alto-falantes anunciaram. Em 5 segundos, começa. A batalha em grupo! Yon olha para Ryuk. Cadê você? Vai começar! Ryuk surge ofegante. Perdi a hora, desculpa! Você sabe que isso não é um duelo individual, né? Ela resmunga. Sei. Heróis e Lotus Branca virão atrás da gente. E qual é o problema de eu ir sozinho? Ela bufa. Tem certeza? Vai preferir ficar só observando? Ele cruza os braços. Se alguém tiver algo a dizer, fale agora. Silêncio. Arin levanta a mão. Posso lutar com o Ryuk, professor? Não, interrompe Ryuk. Fica aí, poupando energia. Ela morde, o lábio inconformada, mas se cala. 5, 4, 3. A contagem ecoa. Eu tenho outro jogo hoje à tarde. Ryuk cochicha para Arin. Como assim? Ela pergunta apavorada. Vai ficar de papo? Melhor se preparar para a floresta. Ele dispara para a frente, apostando em máxima mobilidade. Do lado de fora da clareira, a Lotus Branca surge em formação. 2 garotas e um garoto. Ryuk some dos olhos delas. E reaparece atrás do líder soltando um aviso. Encontrados! Uma notificação pixela no ar holográfico. Lotus Branca eliminada. Logan Jr. arregala os olhos. Não passaram nem 10 minutos. Detectando atividade mágica naquela direção, alerta um membro dos heróis. Não, são vários. É um único inimigo. Eles se entreolham apreensivos. Logan dá ordem. Luke, mantenha o escudo mágico. O colega ergue um escudo cintilante. E Bella, reforça! E Bella resmunga. Já estou fazendo isso. Logan ergue as palmas, mana crepitando. Vamos precisar. Mas os 3 se entrelaçam numa formação de defesa. Um Megazord improvisado. A loira balbucia. Por um único oponente? Se for o King Rook, precisamos. De repente, o Megazord some. Ryuk nocauteia primeiro o tanque fortão, depois a maga loura, e num piscar, paralisa o arqueiro por trás. Time Heróis eliminado. Com todas as equipes derrubadas, Ryuk respira fundo e ergue o punho em vitória. Hora de ir para o centro da grande floresta. Enquanto olha para o céu cinzento, ele pensa no livro de regras. Amanhã, mais uma prova. Mas, talvez, com sorte e rapidez, ele estará um passo à frente de todos. Como assim terminaram em menos de 23 minutos? Berra o presidente da competição, ainda incrédulo olhando para as telas. Vi aqui. Vocês gastaram 20 minutos explorando e as batalhas duraram só 3 minutos. Isso vai desequilibrar todo o cronograma do dia. Sanoo, impassível, levanta a mão. O comitê permite 2 exceções, senhor. Primeiro, se um aluno concluir a prova antes do fim do turno da tarde, pode avançar imediatamente, a critério do professor. Segundo, se o local não estiver devidamente preparado, ou se os competidores não estiverem em condições adequadas, podem refazer a tarefa ou seguir adiante, caso as dificuldades superem o aceitável. O presidente faz sinal para o chefe Lee. Está tudo bem para você? O chefe Lee concorda. Então convoque os professores das outras academias para decidir se adiantamos a próxima prova hoje mesmo. Enquanto aguardam, Sanoo recorda o que Ryuk lhe dissera na noite anterior, e um arrepio lhe percorre a espinha. Ele sabia que era capaz de zerar tudo num só dia, murmurando baixinho. Isso é assustador! Jack Rover se aproxima, ajeita a gola da camisa e confidencia. Lembre-se, ainda precisamos da autorização da Lotus Branca, mas os heróis já não se importam se seguirmos. Fui convencido depois de ver aquela batalha em grupo, admite o presidente. Mesmo se esperássemos todo mundo se recuperar, o resultado não mudaria. Com um leve sorriso, ele aponta para Ryuk. Agora entendo por que chamam esse garoto de monstro. Jack convida Sanoo a falar com os representantes da Lotus. Branca, enquanto no lounge de descanso, Su-ha dorme derrotada. Ela, frustrada, cochila ao lado de suas companheiras. Em voz baixa, uma delas resmunga. Eu deveria ter liderado o time. O professor me designou, mas perdi para a Sho e a Arin. Ouvi dizer que a Arin treinou com o Ryuk. Se continuarmos assim, vamos ficar para trás. Sura aperta o travesseiro decidida. Não posso permitir isso. Num estalar de dedos, a assistente convoca os 5 representantes de cada academia.
A prova de sobrevivência no labirinto foi adiantada para hoje às 13 horas. Preparem-se imediatamente. Arin cochicha para Hulk. Exatamente como você disse ontem. Irei sozinho ao centro da grande floresta. Vocês seguem por conta própria. Se tiverem problemas, chamem por mim. Arin o encara desconfiada. Outra jogada individual, né? Mas pelo menos vamos garantir uma boa nota. Basta não ficarmos entre os piores. E sobrevivência num labirinto é mais ambiente do que combate. Monstros de nível baixo, segundo o regulamento. Em silêncio, todos se dirigem ao portão do labirinto. O presidente aguarda diante de um arco rústico, árvores gigantes ao fundo. Ele ativa o alto-falante holográfico. Antes de começar, explicarei o terreno e os critérios. O centro da grande floresta é um labirinto vivo. Árvores colossais. Bloqueiam até magias de voo. E a chuva jamais cessa. Apesar dos monstros de nível baixo estarem presentes, o verdadeiro desafio é a visibilidade limitada e a vegetação cerrada. Ele pausa para que todos absorvam. A prova é de sobrevivência. Na entrada, checaremos sua condição física. Após 5 horas, quanto mais próximo do seu estado inicial estiverem, maior será a pontuação. Combates em grupo são proibidos nesta fase. Enquanto isso, num galpão abandonado de Valhalla, Lisa e Al observam via a orbe mágica o portão do labirinto. A barreira está ativa, comenta Lisa. Parece magia ancestral impedindo o acesso. Al, impaciente. Primeiro lidamos com estes 2 guardas. Depois entramos. Num estalar mudo, ambos desaparecem por teletransporte. Sala de monitoramento, Sanô bate no braço do colega. As câmeras do labirinto estão todas offline. Se os alunos se meterem em encrenca, teremos que intervir. Vamos juntos! Professores de todas as academias correm para o portão. Quando chegam, encontram a clareira devastada. Troncos retorcidos, arbustos arrancados, solo rasgado. Dentro da floresta, o trio dos heróis, Logan Jr., e Bella e Luke, se protege da chuva sob um escudo de vento. Melissa observa com cuidado. A Bella não está bem. Ela só se encharcou na entrada, garante Bella. Se desenvolver hipotermia, será desclassificada. Temos que garantir uma base. Eles começam a erguer uma cabana improvisada. Melissa reúne folhas gigantes, Dane e Luke juntam galhos resistentes. Logan pensa em usar destruição para nivelar o chão, fazer um fosso, mas é interrompido por uma figura sombria que surge sem aviso. Morra em silêncio. Logan ergue o escudo surpreso. Você não é o King Rook, a figura retruca. Teletransporte detectado em fonte moderada de mana. Só podia ser você. Quem são vocês? Pergunta Logan em alerta. Elisa, o terceiro membro. Daí Shinja, dá um passo à frente. Viemos acabar com o Ryok, e não vamos deixar testemunhas. Al já avança, lâmina em punho. Prepare-se! Mas Logan, frio, ergue o punho carregado de destruição e... Al avança sobre Logan, gritando: essa competição escolar não é lugar para malditos comedores de verme. Antes que pudesse desferir o golpe, uma luz cerúlea irrompeu das costas de Al, acertando-o no abdômen com um impacto seco. Logan, surpreso, pergunta: quem ousa me chamar de maldito? Al, ofegante, tenta responder, mas então nota suas costas. Eram 2 réplicas perfeitas de si mesmo, empunhando facas. Num instante, cada Al cravou uma lâmina na barriga. Do original, retirou-as e desferiu mais um golpe, cujo poder o próprio chamou de duplicação. Al cambaleou, tombando no chão, o sangue escorrendo lento. Lisa, observando, indaga com frieza: você o matou direito? Sim, responde Al, limpando o sangue do punho. Vou deixá-lo sangrando até o fim. Nesse momento, Bella chega correndo aos berros. Logan! Elisa, a terceira do trio, estranha. Por que deixar testemunhas vivas? Cuidem dele depois, responde Al a Lisa. Agora vamos, antes que mais apareçam. Ele parte contra Lisa, que ergue o escudo. No meio da mata, Ryuk surge, respirando fundo. Sistema. Certas condições só funcionam próximo a um posto de verificação. Ele percebe que precisa chegar até a casa Madeg Rona, mas só vê árvores e arbustos infinitos. De repente, encontra Melissa parada, aos gritos, olhando o grupo dos heróis morto ao chão. Lisa resmunga. Outra testemunha. Al, impaciente, rebate. Óbvio que terá gente por aqui. Estamos no meio de uma prova. Olhando para Ryuk, ele percebe que foi detectado por magia. Ryuk ouvira o grito de Melissa e correu para cá. Elisa, irritada. Por isso você não os eliminou de cara. Al conclui que todos os que estavam caídos já estavam mortos e ordena a loira. Enquanto cuida dos feridos, vou interrogar o próximo alvo. Quero vê-lo sangrar aos poucos, olhando bem para a cara dele. Ele o chama de cães selvagens e exige: por que invadiram este labirinto? Falarão ou morrerão? Seu pirralho mimado, retruca Ryuk avançando. Parece que não entendeu. Está preso neste labirinto. Vocês destruíram o portão e atrasaram todo mundo. Al ergue a faca para um ataque surpresa. Mas Ryuk se esquiva e num golpe preciso arremessa Al longe. Furioso, Al tenta duplicar-se por trás. Ryuk desfere um soco que faz Al tombar indefeso.
Vou perguntar pela última vez. Quem é seu cliente? Al, confuso e tremendo, balbucia. Que tipo de assassino eu seria se contasse? Ryuk sorri, friamente. Parece piada. Então vai aprender no método bruto. Ele parte para cima de Al, batendo nele como se amaciasse carne até que o trio de professores invade a cena. Encontram Ryuk ajoelhado. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.